Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque o seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E de conversa em conversa, continuamos compartilhando experiências de pessoas que atuam em várias áreas da atividade humana, no contato com os livros e no prazer do ato de ler. A leitura ela é importante para mim desde a infância. Foi um momento de como se fossem amigos, no momento da escola, em casa, de muita interação. E foi onde eu me encontrei para ser uma bibliotecária e incentivar outros o hábito da leitura. Com ela a gente desenvolve o hábito de escrever, conhece novos lugares, mesmo que você não possa viajar a esses lugares, você consegue conhecer vários lugares, várias pessoas, vários costumes e aprender cada dia a vida cotidiana através da leitura. Então é importante tanto para a formação social, como para a sua formação acadêmica, como a formação familiar. Então a leitura ela está interagida em tudo na minha vida. Pois é, pessoal, e precisamos urgentemente permitir que o livro faça parte das nossas vidas. É apenas uma questão de organizar o nosso tempo. No fim, o que a gente tem hoje não é que a gente tem menos tempo para ler. A questão é que a gente foi colocando outras prioridades e outras coisas dentro do que seria a nossa existência. E as coisas importantes e fundamentais, como é a leitura, como um instrumento de abertura para o mundo, um instrumento de abertura para o outro, um instrumento de abertura para si mesmo, foi perdendo espaço e foi perdendo tempo dentro dessa perspectiva. Esse prazer do contato com os livros é muito interessante, a gente tem falado isso aqui. E, evidentemente, é extremamente importante a gente valorizar, né, a presença das novas gerações, da meninada, dessa moçada nova, e incentivá-las a ler mais. Meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre o livro de Nicholas Sparks, que é A Última Música. Bom, esse livro conta sobre uma menina que acaba passando por momentos difíceis por conta da separação dos pais. E ela acaba se tornando rebelde e se afastando um pouco deles. Então, o pai, que tanto a ama, quer reconquistar a confiança dela. Então, a mãe dela pede para ela ir ao verão passar com o pai. Nisso, ela tem algumas desavenças com o pai, mas depois ela acaba se entendendo e voltando a ter uma relação muito boa, afetiva com ele. Ela também conhece um rapaz pelo qual ela se apaixona e, assim, esse livro me causou várias experiências porque eu me identifiquei, tanto na música quanto com a personagem, porque eu passo por isso. Então, eu indico esse livro porque é algo que vai te trazer emoções que muitas das vezes você não sentiu. E um livro pode te trazer essas experiências. Você voa sem estar num avião, você está num lugar fixo, mas sua mente está flutuando. Então, um livro pode te trazer várias experiências inesquecíveis. Então, eu indico esse livro e vários outros. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim a professora e escritora Sandra Bassani, aqui de Linhares. Num bate-papo sobre experiências de leitura e práticas de escrita, Sandra Bassani fala de assuntos ligados à educação, sobre alguns de seus livros publicados e destaca o livro sobre a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, onde ela foi diretora-presidente. E também, evidentemente, um bom bate-papo sobre leitura.
A leitura, ela é importante na vida de todo mundo, em qualquer fase da vida, em qualquer estágio de estudos, porque com a leitura você alcança mundos que presencialmente às vezes é impossível de você alcançar. Então na leitura você viaja, na leitura você interpreta, na leitura você conhece, você encontra, você desencontra, você reflete, você se emociona. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na ordem ou desordem das trilhas da literatura, mas com todas as suas possibilidades. Por que ler livros de literatura? Trata-se de um universo de possibilidades. Vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Por que ler literatura? Por que a ficção é importante? Por que os livros são indispensáveis? Eu já ouvi gente dizendo que não gosta de literatura porque acha uma perda de tempo ler historinha de mentira. Aí, toda orgulhosa, a pessoa diz que só lê jornal, livros de história, biografias, outros só leem notícias na internet. E assim, tudo isso é muito importante e é ótimo ler não ficção. É indispensável também. Mas a literatura tem elementos que essas leituras não têm. Então, não é que uma é mais importante do que a outra. As duas são importantes porque elas trazem verdades diferentes para a nossa vida. Então, quando a gente lê bons autores de literatura, desses que nos desafiam, que nos levam a ampliar o campo da nossa imaginação, desses que pensam coisas que a gente nunca havia pensado, que confrontam os nossos julgamentos morais, que nos levam a experimentar todas as dúvidas que atormentam o seu personagem, que nos leva a raciocínios inesperados. Isso desperta em nós qualidades humanas que a gente nem sabia que existia. Cada um tem a sua vida, cada um teve as suas experiências, aprendeu a lidar com os problemas de uma determinada forma, aprendeu a interpretar o mundo de um jeito. Então, quando a gente entra na mente de um escritor, através da leitura atenta das angústias dos seus personagens, a gente exercita uma das habilidades mais importantes para compreender o ser humano. Isso se chama alteridade. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar a partir da perspectiva do outro, de raciocinar assim: se eu tivesse passado por tudo que ele passou, se eu tivesse aprendido o mundo do modo como ele aprendeu, eu pensaria de forma diferente do que penso agora, tendo vivido as experiências que eu vivi, diferentes das experiências do personagem. E veja como isso é importante, como isso amplia a nossa humanidade. Não existe uma forma única, correta, definitiva de sentir o mundo, de imaginar as possibilidades, de atribuir valor às emoções e até de pensar. Ninguém pensa da mesma forma. Os caminhos do pensamento são diferentes. Quando a gente não lê e fica contando só com aquilo que a gente aprendeu com a vida, com as experiências que nos conduzimos ao que nós somos, a gente se fecha na gente mesmo e deixa de experimentar outras possibilidades de ser humano. O universo da literatura e do contato com os livros permite que a gente possa amaciar um pouco dessa casca grossa, né, que a gente vai adquirindo aí nessa correria do dia a dia. E esse contato permite também que a gente possa resgatar um pouco da nossa própria humanidade, da nossa própria sensibilidade como seres humanos. Acredito que em todas as fases da história do Brasil a gente sempre precisou muito disso. E nesse período agora a gente está precisando cada vez mais. Vamos colocar o livro no nosso cotidiano. E já que tocamos nessa ferida do resgate da nossa sensibilidade, eu vou compartilhar mais uma vez com vocês uma experiência muito prazerosa da leitura do livro A Menina que Roubava Livros, nossa dica de livro desta edição. A Menina que Roubava Livros, que eu apresento para vocês, do autor australiano Marcus Zusak,
É uma história que acontece entre os anos de 1939 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. Liesl Memige é adotada por uma nova família após perder o irmãozinho e o distanciamento da sua própria mãe. No contato com sua nova família, Liesl conhece Rosa, uma mulher mal-humorada e de gestos agressivos. Para contrabalancear, conhece Hans, seu novo pai, um sujeito bonachão, de coração generoso, que toca acordeão. Conhece também o novo amigo Rudy, seu novo vizinho e colega de turma na escola. Um garotinho esperto com quem passa a ter uma amizade fiel e sincera. Os primeiros dias e noites de Liesl são complicados e tristes, pois ela não consegue entender o afastamento da mãe e a perda do irmão. E também tem que conviver com os problemas da guerra. Tem pesadelos e é consolada pela dedicação e consolação de Hans, seu novo pai, que ao longo do tempo a ensina a ler e escrever. Além das brincadeiras com as crianças do bairro com quem passa a conviver, ela conhece a mulher do prefeito da cidade, Ilsa Hermann, com quem estabelece uma relação de amizade e afeto que a leva para conhecer a biblioteca da suntuosa casa onde mora. Onde Liesl passa bons momentos lendo livros emprestados e de onde ela rouba livros para ler em casa. A história segue. A Menina que Roubava Livros é uma história sensível e sedutora, às vezes tristes, que fala de perdas, mas ao mesmo tempo provoca reflexões sobre choque de culturas e de ideias. A luta pela sobrevivência física e ideológica, superações e, essencialmente, trata-se do universo das palavras, lidas ou escritas, que são refúgio e esperança para Liesl. Leia esse livro, é uma indicação importante. Permita que o livro faça parte da sua vida. Pessoal, esse livro, A Menina que Roubava Livros, pode ser lido no banquinho da praça, né? Você encostado no almofadão, na sala de sua casa, na sua cama, ou você sentado numa nuvem, que vai te transportar para uma viagem muito gostosa para conhecer a história da Liesl. Essa história eu tenho certeza absoluta. Eu li esse livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e sempre que eu releio esse livro, me sensibilizo muito com essa história. É um período da história do nazismo, né, que foi doloroso para muita gente, e em muitos ambientes da nossa sociedade, essa questão está muito atual. Vale a pena, tá certo? E na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos assistir uma reportagem sobre livros e pessoas. Nas prateleiras, títulos variados que despertam o interesse até de quem ainda está começando a se aventurar no mundo da leitura. Livro com Há 2 semanas, 5 bairros do Rio de Janeiro ganharam bancas como esta na Vila Olímpica Arthur da Távola, em Vila Isabel, na Zona Norte, que oferece atividades a quase 2.000 crianças e adolescentes da região. No local, podem pegar livros gratuitamente. Para isso, precisam apenas fazer um cadastro e escolher entre os 300 títulos idênticos em todas as unidades. É aí que entra o papel dos estagiários de biblioteconomia, como o Igor. Às vezes a pessoa não se estimula a ler, porque pega um livro que não gosta, não é de um assunto do seu interesse. Então eu sempre tento fazer essa adaptação do leitor com o livro. Os livros devem ser devolvidos em 15 dias, mas Jonathan nem precisou de todo esse tempo para devorar as quase 300 páginas deste volume sobre o detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes. A história é divertida e eu fiquei o dia todo lendo. Aí eu consegui ler rápido. A mamãe diz que não é natural um garoto ficar dentro de casa quando está sol lá fora. Eu digo que só estou tentando proteger minha pele para não ficar todo enrugado quando for velho como ela. Mas ela nem ouve meus motivos. Este trecho é de um dos livros mais procurados por aqui, da série Diário de um Banana. Dos 10 exemplares oferecidos nesta banca, por exemplo, apenas este está disponível porque acabou de ser devolvido. Mas além dos títulos contemporâneos, em geral ligados a filmes, também há espaço para clássicos da literatura. Segundo a idealizadora do projeto, em plena era virtual, os livros de papel ainda atraem leitores de todas as idades. A gente, com uma semana, tem bancas com 200 livros emprestados. Em uma semana, é uma coisa assim maravilhosa, que eu falo assim, houve uma quebra de paradigma, que brasileiro não gosta de ler. Eu prefiro ler do que jogar videogame, jogar no celular. É um negócio muito legal. Traz uma força positiva, né, pra gente. É legal.
E é seguindo nessa viagem pela literatura que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Um instante só, eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Sandra Bassani, aqui de Linhares. Eu queria, Sandra, começar essa conversa nossa, assim, a gente trabalha muito aqui até para ter como referência para o nosso telespectador, primeiro sobre a experiência de leitura de quem senta nessa bancada aqui. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua experiência de leitura. Você lê todos os dias, você lê só no sábado, só no domingo, no feriado prolongado, como é que isso está acontecendo? Seja bem-vinda, Sandra. Eu agradeço o convite. A minha experiência de leitura, eu gosto muito de ler, sou eclética, eu leio sobre tudo um pouco. E como eu não tenho muito tempo, eu adotei um critério de deixar sempre 1 ou 2 livros na minha cabeceira. Então, enquanto eu estou esperando, por exemplo, sair um almoço, uma janta, eu estando em casa, nesse tempo de meia hora eu leio. Eu leio um capítulo, eu leio 10 páginas, o que dá para eu ler. E sempre deixo mais de um livro, porque quando eu me canso daquele assunto, eu pego outro livro. Então, às vezes, no final de um mês, eu li 3 livros de uma vez. E isso tem me ajudado muito, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que parar o dia, parar o serviço, parar o que estão fazendo para fazer uma leitura. E não é bem assim. Qualquer 5 minutos, 10 minutos que ela tirar do dia podem ser suficientes. Ô, Sandra, você está tocando num ponto importante. Assim, eu converso muito com as pessoas hoje na rua, né, nas escolas, nas empresas, e as pessoas fazem essa confusão. Ah, Pereira, mas você só fica lendo, né? Então, é legal você falar isso, porque eu falo com as pessoas, eu procuro colocar a leitura na minha agenda diária, né, no meu cotidiano. Agora, eu adquiri uma prática de tomar minha dose de leitura irremediavelmente todos os dias. Eu acho que é melhor, por exemplo, a pessoa, eu só leio sábado de manhã. Aí sábado de manhã você arruma outra coisa para fazer, perde seu horário. Você perde, inclusive, a sequência do texto que você está lendo, do livro que você está lendo. Tem algum livro na área de literatura, tem algum autor, tem algum personagem de uma história que marcou essa trajetória sua, Sandra? Olha, como eu estou na área acadêmica, em nível de mestrado, doutorado já há bastante tempo, eu costumo ler os livros clássicos e autores de assuntos específicos, como Vygotsky, Bakhtin, Humberto Eco, Walter Benjamin, que são escritores clássicos e que norteiam pesquisas em determinadas áreas da educação, de aquisição de linguagem, etc. Mas também eu leio por prazer os livros do Mário Cortella, adoro ler os trabalhos do Érico Veríssimo, de outros autores, né, até do Jô. Eu leio de tudo um pouco. Né? Eu não tenho assim alguém que marcou minha vida. Eu acho que o que realmente marcou a minha vida na leitura foi que eu não fui alfabetizada. Então, eu nunca passei por uma escola de alfabetização, eu aprendi a ler e a escrever sozinha aos 5 anos de idade. E esse realmente foi o marco da minha vida, numa época em que não era comum você ter uma criança lendo. A minha mãe me dava o jornal e as pessoas ficavam encantadas em ver uma criança tão pequena, com 5 anos, lendo manchete de jornal. Então, essa é uma outra experiência, mas que me marcou muito, e a partir daí eu sempre leio tudo que eu encontro e que seja do meu interesse, eu leio. Tem um desafio, Sandra, até a partir disso que você falou, eu acho que tem um desafio para nós hoje. Muita coisa que a gente vivencia na infância, né? Lá na vida adulta, o tempo passou, a gente acaba voltando um pouco para resgatar isso, né? Eu costumo dizer que às vezes você viaja por aí, come nos melhores restaurantes, mas nada como voltar para comer o feijão, arroz, né? No sentido da qualidade daquilo que é feito ali na panela de barro, na casa da mãe. Então, assim, colocar a leitura, a prática de leitura na vida da pessoa desde criança é importante.
É muito importante. Eu tenho uma filha que desde pequena, desde os primeiros passos, eu incentivava a leitura infantil, dos clássicos, contava história para ela, e mesmo sem ela saber ler, ela memorizava as histórias, depois ela ia passando, vendo as imagens, ela lembrava das passagens e contava para outra pessoa. Então eu busquei passar essa minha experiência para ela também. E assim, Pereira, eu gosto de ler literatura estrangeira, porque como eu dou aula de idiomas, eu também leio em outras línguas, em inglês, em espanhol, em francês, e isso amplia muito o seu horizonte, porque até mesmo a maneira como as ideias são colocadas em outro idioma, elas influenciam a sua maneira de pensar, o seu modo de viver. Então também a leitura, às vezes as pessoas acham que é só ler em língua estrangeira, em língua nacional e autores variados, mas não é. Quando você lê em língua estrangeira, você tem outro pensamento. Até a forma de organizar as frases, às vezes uma língua é mais concisa, outra é mais complexa, e você tem que ter um poder de discernimento, de interpretação muito maior, o que exige um esforço da sua parte intelectual. Então eu gosto muito de leitura também em língua estrangeira. Eu assisti agora com esse material que a Globo aí publicou sobre a Copa e tal. Tem um jornalista na Globo chamado Marcelo Correge, né, que há 1 ano e meio antes da Copa ele foi para a Rússia até para começar a conhecer a cultura, ali, os costumes, o idioma e tal do povo russo, e para produzir matérias já prevendo a Copa para os jornais, para o Fantástico e tal. E recentemente eu assisti uma matéria que ele fez, que ele fala assim, que é muito interessante na Rússia, porque quando o aluno sai da escola com um determinado nível de formação, ele obrigatoriamente já leu praticamente todos os escritores russos. E a gente sabe que a literatura russa não é uma literatura tão simples assim, né? E como é que você percebe isso na realidade brasileira? Você que é uma educadora na essência, né? Que já trabalhou e trabalha como gestora na área educacional. Por que seria importante a gente fazer uma inserção mais forte da literatura? E ele fala que em qualquer nível de escola, assim, independente de ser curso técnico, de ser curso na área de educação, que o aluno tem uma quantidade de livros que a pessoa tem que ler para conhecer a literatura. Né? Como é que você percebe isso na nossa realidade, Sandra? Olha, eu vejo com preocupação a simplificação da abordagem literária hoje no Brasil, porque os jovens, eles estão com uma atitude muito, digamos assim, eles são muito imediatistas, então eles querem pegar um livro sobre um tema que eles gostam e ler de forma prazerosa sempre e rápida. E os clássicos não são lidos dessa forma. Não pode, né? Eles precisam de reflexão para serem entendidos, eles precisam de um entendimento histórico, social, e às vezes eles não querem pensar por esse lado, eles querem ir diretamente no ponto que a história traz, ou o ponto de reflexão, e não é bem assim. E hoje existem muitos livros que são escritos numa versão mais voltadas para os jovens, tirando essa complexidade da literatura, e isso me preocupa muito, porque as leituras vão ficando muito rasas. E tem escolas que ainda mantêm a tradição da literatura, de fazer o aluno ler. Não é que você vai obrigar o aluno a ler, mas acho que o professor tem que usar os argumentos corretos para convencer o aluno de que ele precisa ampliar o conhecimento de mundo acadêmico, pessoal, através de uma leitura um pouco mais robusta. E ele pode ler também livros com mínimo de mais leves, né? com menos profundidade, mas ele precisa, se ele quer realmente investir na carreira acadêmica e no potencial intelectual dele, ele precisa ler livros mais complexos e embarcar numa literatura mais robusta. Sandra, da sua prática de escrita, como é que você trabalha a sua agenda? Você tira um tempo a cada dia, você faz uma pesquisa primeiro, depois da pesquisa pronta você começa a escrever, você já tem uma ideia na cabeça e a pesquisa vai ser só como um acessório, só como uma complementação? Como é que funciona, Sandra? Depende do que eu vou escrever. Se eu vou escrever um artigo científico, primeiro eu leio o que eu puder sobre o assunto, que já foi publicado, que já foi pesquisado, faço levantamento bibliográfico, as referências.
depois eu pego o ponto novo, o olhar novo sobre a questão e começo a desenvolver. Sandra, aí para a gente finalizar esse encontro, né, já agradecer você por ter vindo aqui, por ter tido essa paciência e essa disponibilidade, eu queria que você falasse um pouco do livro Faceli, uma história de lutas e conquistas, né, que você lançou em 2016, né? Queria que você falasse, contasse assim de forma breve para nosso telespectador como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. Você me disse que esse livro foi mais a título de registro mesmo, né, Sandra? Que não é aquele projeto meramente comercial só para vender livros, né? Este livro, ele tem uma ideia de memória. Eu quis registrar aqui, reunir como uma forma de documentar a história da faculdade, como ela nasceu, por quê, em que momento, qual era o cenário, qual é a perspectiva de continuidade dos trabalhos, o que foi feito, o que falta fazer, mas o maior objetivo era resgatar a história. E eu gostaria de parabenizar você pelo projeto, é um projeto muito importante, é interessante e que merece ser expandido para a gente tentar fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.